Fala pessoal, beleza? Netinho Personal falando. Pessoal, agora oficialmente estamos dando início a um grande projeto, um projeto muito sonhado, que começou até mesmo na pandemia, né? Em meio à pandemia, para falar com as pessoas de superação, uma vez que todos nós estávamos vivendo um momento muito difícil na época da pandemia. Vamos falar disso, né, Tati? Com certeza. E hoje o projeto Superação, né, com o Netinho Personal, temos aqui Tati. Seja bem-vinda, Tati. Muito obrigada para pelo falar convite. desse momento tão especial, sublime de sua vida. Seja bem-vinda cada vez mais. É um prazer estar aqui. Espero que eu possa contribuir com esse projeto, aí, nem que for 1%. Na verdade, 99%, viu, pessoal? Ela é timidazinha, mas é difícil de falar porque realmente traz uma emoção muito grande, que falar para pessoas de pessoas, acredito que seja um propósito. E estamos dando início nesse momento a um projeto que foi um chamado, na verdade. Vamos lá. Tati, eu te chamei, te convidei, né, para estar aqui com a gente nesse momento, para que pudéssemos falar de superação, né? Na verdade, a superação, pessoal, Netinho Personal tende a ver a superação como uma super ação em um determinado momento da vida que às vezes foi difícil, que houve ali Tati, ela mesma e Deus em algum momento pedindo força, suplicando por algo que permitisse que você continuasse andando, seguindo o seu objetivo, seja ele pessoal, profissional, afetivo. E esses dias nós conversamos lá, né, na Santa Casa, uma convidada muito especial que também cuida de pessoas, além das questões profissionais. Eu percebo em você, Tati, esse dom de cuidar, então me motivou ainda mais ter você aqui para falar disso, né, para falar de uma mulher, de uma guerreira, mas sobretudo que cuida de pessoas. E eu tenho certeza que em algum momento você parou para pensar como que tem sido difícil alguns momentos da sua vida, mas mesmo assim você tem o trabalho e a missão de cuidar das pessoas. Fala um pouquinho para a gente de você, se apresente, fala um pouquinho de sua profissão e mais na frente nós vamos entrar em alguns pontos que a gente já conversou, mas para ficar registrado hoje. Então vamos lá. Boa tarde, galera. Meu nome é Tatiane, tenho 27 anos, trabalho hoje no Hospital Santa Casa. E em um determinado momento da minha vida, vamos por aí mais preciso aí, 27 de dezembro de 2022, recebendo uma notícia aí não tão esperada ou tão aguardada por mim, que eu iria ter que fazer uma cirurgia para retirada de um tumor, algo que veio de uma surpresa muito grande, mas que fez eu recalcular a rota da minha vida, dos meus princípios, dos meus sonhos, objetivos, e entender que a gente precisa viver o hoje, aproveitar cada minuto e principalmente entender que o simples da vida é o de fato que é mais importante para a gente. Você consegue, Tati, assim, nesse processo, porque tá recente, né? Sim, claro. A gente até conversou bem recentemente, que você falou, não, vou fazer um procedimento cirúrgico. Sim. E tal. Eu fico que poucas feliz. Pessoas ficaram sabendo. Isso que eu ia falar, eu assim, tenho notado o propósito de Deus na minha vida, que às vezes ali dentro da Santa Casa, algumas pessoas, não são muitas, mas Sim. São pessoas especiais para mim, assim, que em algum momento elas acabam falando algo muito especial. Sim. E eu acabo dividindo esse momento com a pessoa. Então eu acabo me sentindo ainda mais importante aos olhos de Deus, obviamente, de poder estar dividindo algo com alguém, mas que seja precioso. Sim. A gente conversou logo ali perto do procedimento e depois nós voltamos a nos falar. O que hoje Tati vê e percebe da pessoa que ela era, da pessoa que ela é? Houve alguma mudança em relação à profissão, em relação a desejos profissionais? Você citou aí que houve, né, assim, algumas perspectivas Sim. Do procedimento.
mas o que que te marca, assim, como pessoa? Porque, na verdade, o hospital onde você trabalha, o setor que você trabalha é decisivo. Como é que você consegue relacionar a sua ação, de fato, profissional, e com o momento que você passou, assim? Como Que é eu que... vivo. Isso. Assim, o que eu vivo lá dentro, logicamente, a gente tem histórias não tão boas, que a gente acaba tendo que dar notícias que a gente não queria dar, ou compartilhar e viver aquilo com os familiares que estão passando por aquele momento difícil. Mas eu preferi escolher a parte que a gente tem muitas pessoas que saem de lá vitoriosa, que é o que a gente costuma falar, que a gente colocar no lugar do outro e viver o processo do outro e que no final dá tudo certo. Então, o que eu pus na minha mente é que tudo ia dar certo e levei essa notícia que para muitos poderiam ser ruim, e no primeiro momento para mim também foi, mas o porquê daquilo. O que aquilo iria me mostrar para me poder evoluir como pessoa, como ser humano, aonde eu poderia melhorar mais e aonde eu poderia me colocar ali. Então foi aonde eu comecei a recalcular a minha vida inteira, né? E entender que a gente às vezes tem que parar de importar um pouquinho com a opinião das outras pessoas e olhar pra gente. Você até brincou comigo aquela sobre essa frase que eu costumo dizer, que a opinião das pessoas é sobre elas e não sobre mim, né? Então eu tenho que fazer por mim e entender que depois que eu fizer por mim e estar bem é que eu vou poder contribuir com as outras pessoas. Foi uma virada de chave? Está sendo? Está sendo. É um processo, como você mesmo disse, que é recente e que a gente passa por julgamentos, por algumas apontações de dedo, mas que você tem que entender que você não pode desistir dele, porque ali é sua vida, é seu objetivo, é os seus sonhos e que você é importante para você mesmo. É gostoso mesmo, assim, eu chego a imaginar a sensação que é ver você e escutar você falar isso, porque o que eu mais percebo, infelizmente, em algumas pessoas, é que, às vezes, nós, eu vou me colocar um pouquinho também nessa situação, nós que às vezes sorrimos, nós que contagiamos com uma certa tranquilidade as pessoas, nós temos às vezes dificuldade de compreender quão somos especiais, né? Sim, é porque, assim, o que eu costumo dizer é que às vezes um sorriso seu pode curar a vida, a alma de alguém que está num momento tão difícil. E as pessoas hoje em dia perderam um pouco o olhar de ouvinte. Se colocar no lugar do outro e entender que o outro às vezes está ali te despejando mil coisas, mas são sentimentos dele, é um momento dele que não é você, então você não precisa levar para o lado pessoal aquilo. Exato. E absorver aquilo para você. E quantas vezes a gente já ouvi várias coisas, porque a pessoa está passando por um momento difícil ali dentro, é medo, é angústia, é não saber, é uma pessoa que ela ama ali dentro, e ela te encontra na frente e ela descarrega em você. Mas você tem que colocar de uma certa forma uma barreira e falar assim, não, eu vou só ouvir e acolher. E pelo seu olhar a gente percebe que você tem praticado muito isso, né? Sim, claro. A gente às vezes pode estar no momento mais difícil da vida da gente, mas o que o outro pode ser na sua vida, ou a experiência do outro pode servir na sua vida como aprendizado, e o que você pode levar para a vida do aprendizado da outra pessoa. É muito interessante quando você traz todas essas palavras realmente que refletem no seu coração. E vai uma perguntinha. Vamos. Essas situações, quando a gente fala, por exemplo, de hospital, né? Eu tenho falado muito com as pessoas lá dentro do hospital e fora também dele, que está sendo um aprendizado muito grande para mim, né? São situações extremas. Às vezes, ora eu vou na maternidade, ora eu vou, às vezes, numa sala de parto e as pessoas estão ali prestes a
nascer uma vida, isso tudo é muito glorioso, né? Em contrapartida, a gente tem setores ali que identificam óbitos, né? E, enfim, mesmo a equipe fazendo o possível e o impossível de forma técnica, né? Profissional, e que Deus acaba ali convidando essas pessoas para estar com ele naquele momento. Qual que foi, talvez, assim, uma situação que você mais assim, sentiu esgotada fisicamente, emocionalmente? A gente sabe que teve o processo da pandemia, não sei se foi durante, nós conversamos alguma coisa nesse sentido. Queria que você falasse um pouquinho disso, que para você foi assim, que você deu o seu máximo, assim. Sim, não só eu, mas com uma equipe em si, porque a gente lá dentro, a gente é uma equipe e de uma certa forma é onde a gente está a maior parte do tempo das nossas vidas, do nosso dia. Eu fui uma contratação especificamente para o CTI Covid. Então eu entrei ali no auge do Covid, onde muitas pessoas não queriam estar trabalhando. E se você me perguntasse por que você aceitou, não sei. A mesma fala que eu escutei aqui. Sim. Não sei se vai dar certo, você vai conseguir falar, mas você se propôs. Estou lá, assim, é uma oportunidade que abriu para mim, por algum motivo tem, então eu vou encarar. E dentro do CTI Covid, a gente inicialmente tinha ali 10, 20, 30 leitos de CTI Covid, onde a gente teve histórias, assim, inacreditáveis e que a gente partilhava ali dentro. Então, assim, o esgotamento não só meu, mas com toda a equipe que trabalhou durante esse período, a gente pôde perceber o esgotamento. Porque ali a gente teve familiares de amigos, a gente teve pessoas próximas da gente, a gente se colocou no lugar de familiares que deixavam o seu familiar ali no cuidado da gente, mas que infelizmente viam a óbito e a gente não tinha um porquê. A gente não conseguia justificar o porquê daquilo, daquela situação, porque era uma coisa muito repentina. Você estava aqui conversando comigo e daqui a pouco você simplesmente não estava mais. Então, assim, e colocar aquilo para uma família e explicar para a família que você não vai ter mais alguém que você ama ali, a gente teve pessoas, desde novos a idosos, pessoas que estavam ali com uma vida toda pela frente, pessoas que queriam ter tido uma hora a mais para ter abraçado alguém que não abraçava, para ter feito aquela última ligação e que não teve essa oportunidade. Você conseguiu vivenciar isso, assim, quando a gente fala vivenciar, é óbvio que o próprio espaço ali, igual você falou, né, Sim. Acaba vendo e tal, mas assim, de ter contato, obviamente próximo, né, devido à Covid, Sim. mas assim, falar com alguém, de certa forma, vivenciar na prática mesmo, diretamente, assim, de lidar com a situação e depois, como é mais administrativo também seu papel ali, já sair dali daquela situação e já ter que agilizar algum procedimento técnico. Sim, lá dentro a gente é uma equipe, então a gente vive um todo. Eu sou da parte administrativa, mas de uma certa forma eu estou ali junto também com a parte de enfermagem, com os técnicos, com os enfermeiros, com a equipe médica, e a gente vivencia ali de uma certa forma tudo. Então tem coisas que já aconteceu de paciente parar na minha frente. Às vezes eu estar pegando um pertence de um paciente para identificar, ou um telefone, e o paciente, felizmente, entrar numa intercorrência, e eu ter que sair dali, ter que ligar para o familiar daquele paciente, receber, acolher ele, acompanhar uma notícia, muitas vezes não tão boas, e depois dali ter que acompanhar ele para um turbilhão de informações que passa dentro da pessoa. Sim. Então, assim, é muito complicado. Entre esse processo, esse procedimento, no caso da pandemia, e sua última vivência, assim, qual digamos assim, qual lição, qual propósito que você tem para falar para uma mulher, por exemplo, para uma profissional, seja da área da saúde, enfim, independente da área que seja, porque o que acontece? Eu atendo hoje mais mulheres, né? Sim. Como personal, tanto no Maximinho que eu atendo, enfim, de forma geral. E eu percebo, Tati, assim, a necessidade de uma comunicação direta,
né? De olha, falar assim, olha, a Tati sentiu essa dificuldade, aprendeu a lidar dessa e dessa forma. O que que você diria, assim, para as mulheres, né? Uma profissional, uma guerreira que tem sonhos, nós conversamos um pouquinho disso, mas o que que te motiva, assim, deixar uma fala, um conselho para uma outra pessoa que motive-a, que, aí não, sim, independente do que você esteja vivendo, hoje vale a pena você tentar alcançar novas metas, novos sonhos, novos propósitos, porque olha, com toda a dificuldade, com todo o turbilhão de coisas que você viveu, de aprendizado, Sim. O que que hoje assim te motiva a buscar, seja o melhor na vida pessoal, profissional, na vida afetiva, sonhos, o que que você consegue colocar para a gente assim diante de tantas situações? A gente precisa viver. E o único propósito que hoje eu tenho é de ser feliz. Às vezes a gente se cobre com uma armadura de, às vezes por milhões de situações que a gente já viveu na gente, a gente acha que a gente não pode de forma alguma mostrar as nossas fraquezas. Que a gente não pode ser aquela mulher que gosta de receber flores, bombons, ou que gosta de ser especial na vida de alguém. E a gente acaba se tornando, de uma certa forma, um automático que a gente cria uma barreira e fala assim, não, eu sou forte, eu consigo fazer 1000 coisas, eu consigo abraçar todo mundo. Só que no fundo a gente não consegue abraçar tudo. E a gente nunca vai conseguir abraçar tudo. Então a gente tem que aprender a se respeitar. Respeitar os nossos limites. E um dia, se você falar assim, não, hoje eu preciso de um tempo para mim, hoje eu preciso olhar para mim, eu preciso parar por mim. Pare, se respeite, faça o que você quer fazer, desde tomar um sorvete, desde fazer uma viagem que você vai adiando, ou desde estar com as pessoas que você mais ama, de tirar um dia e falar assim, não, hoje eu vou ficar em casa e vou ficar com a minha família. Então, aproveite o tempo enquanto você tem. É muito fácil a gente... Intenso isso, hein? É muito difícil a gente sustentar uma armadura e uma pessoa forte o tempo todo. É se cobrar menos. Viver o processo. E respeitá-lo. E entender que durante a trajetória do processo vai ter altos e baixos. Mas você está plantando aqui hoje para colher lá na frente. E durante esse processo de plantar, vai ter dias que você vai querer desistir. Mas é você pensar, olhar para dentro de você e falar assim, o que está me motivando? O que eu quero com isso? Aonde eu vou chegar com isso? O que isso vai me proporcionar lá na frente? Eu vou ter paz? Eu acho que a gente não deve abrir mão da paz da gente. A gente pode ter o problema que for na vida da gente. A partir do momento que você tem paz, tem uma saúde mental hoje, você consegue resolver qualquer coisa. Isso é muito legal e eu fico até comovido assim, com a sua intensidade. O jeitinho é sublime, né? Fala assim, pessoal, tranquilo, mas né? E tal, mas a gente sente a energia assim da vibração realmente que você dá pra sentir um pouco assim, juntando todos os pedacinhos, toda a Tati assim que veio ao longo do tempo, doando, né, ajudando, doando e fazendo pelo outro e tal, que isso tudo é muito importante, obviamente. Sim. Mas que se perceber, acredito que seja fundamental. Se desmontar, é um processo de se desmontar e se montar novamente. Porque nesse processo que você montou uma falsa pessoa, você esqueceu de você. E aí você tem que se redescobrir. O que eu gosto? O que realmente me motiva? O que realmente me faz sorrir? O que motiva, Tati? Hoje? A vida. A vida? Mas o que da vida? O poder desfrutar da vida. Hoje o meu maior propósito é poder estar com meu filho e poder viajar. São simples, bonitinho, né? demais, né, pessoal? E poder viajar. Coisas assim que são alcançáveis, né? Sim, mas é que ao longo do tempo você esquece disso.
Você coloca várias outras prioridades, mas esquece de poder fazer o que você quer, o que você gosta. Simples assim. Às vezes é simples, né? Sim. Mas às vezes é o simples que falta na vida da gente. É o simples que às vezes, por buscar outras situações, é o simples que fica para depois. Isso. E que é o simples que às vezes não tem que deixar para depois, ele tem que estar agora. Eu tenho conversado muito, igual a gente conversou, Sim. com as pessoas lá dentro da Santa Casa. E é muito interessante que eu escutei várias histórias, mas uma delas, você falou das questões simples, por exemplo. Sim. Eu lembrei que uma delas falou comigo assim, Neto, nossa, tô corrida e tal. Aí eu perguntei para ela assim, em que momento que, nessa correria, trabalho, família e tal, que você para fazer algo que é bom para você? Desde um cuidado pessoal, fazer uma unha, um cabelo, que você para e fala assim, eu gosto de fazer isso. E eu vou fazer isso. Você citou o sorvete. Sim. Né? Que teoricamente é simples. Sabe que essa pessoa falou comigo? Ela falou assim, Neto, ela indagou, falou e engasgou um pouquinho, que ficou pensando e tal. Eu falei, não, mas pode ser bem simples, não tem problema. É porque a gente esquece o que é simples, né? Que é habitual demais, chega a ser muito comum. E aí ela falou comigo assim, nossa, você sabe que eu tô com saudade? Eu lembrei que agora que você me perguntou. E eu falei, o quê? Aí ela falou assim, eu sentava na escadinha lá, tem um degrau da minha casa e tal. Várias vezes eu sentava lá e comia uma maçã. Eu falei, tem quanto tempo você não come sua maçã? Ela falou, nem sei, nem lembro quando que foi a última vez que eu comi a minha maçã. É o viver no automático. E você me falou do sorvete aqui, eu lembrei. E é muito disso, né? Sim. O tempo está passando muito rápido. Na pandemia, nós falávamos, eu acredito que todos nós, pedíamos a Deus uma solução da humanidade em si, sobressair de alguma forma, mas nós perguntávamos, né, como que seria o pós? Será que ficaríamos saudáveis pós o processo de pandemia, etc e tal? No período da pandemia, as pessoas pediram para que aquilo acabasse, como realmente, de fato, a gente pedia por isso, porque era muito triste você ver pessoas ali que tinham a vida toda pela frente e simplesmente acabar naquele instante. Só que se todo mundo parasse e refletisse realmente, assim, a fundo, para mim, Tatiane, hoje, o propósito da pandemia em si é você entender sobre dar valor. Quantas pessoas não se conversam por uma briga, às vezes, mínima? Às vezes por causa de um copo, às vezes por discordar, às vezes de opiniões diferentes. E até onde isso realmente vale a pena. Quantas famílias hoje você não vê que não tem um pai conversando com o filho, uma mãe que não conversa com o filho ou se divorciou? Lógico que há vários processos de divórcio, não quero generalizar isso. Mas você vê que tem muitos relacionamentos que acabam, ou pessoal, ou afetivamente falando, por coisas simples que às vezes faltavam ouvir, de sentar, vamos conversar aqui, vamos alinhar uma coisa aqui. As pessoas não têm isso. É muito fácil resolver hoje em dia as coisas tudo pelo WhatsApp. Muito solto, né? Qual o momento que você senta na mesa com sua família e fala assim, como foi seu dia? Vamos desligar o telefone agora, a televisão, tudo, e falar assim, como foi seu dia? Você gostou disso? Mas tem alguma coisa incomodando? Alguma coisa que a gente pode melhorar? Qual foi a última vez que você sentou com a sua família e alinhou alguma coisa? Hoje em dia as pessoas estão muito soltas. Muito no automático, Automático. né? Hoje em dia a maioria dos pais, você vê aí, que tem um diálogo com seu filho pelo telefone, pelo WhatsApp. Exato. Você vai chamar seu filho para almoçar pelo telefone. E aí uma ligação ali que... Ou coisa simples, jogar uma peteca, uma queimada. Antigamente você via as pessoas brincando de pega-pega, esconde-esconde, que fosse, as coisas meninas, porta-bandeira, na rua. E hoje em dia você vê as pessoas, crianças principalmente, o tempo todo no telefone. Você me falou um negócio muito interessante. Eu estou fazendo parte de uma chapa lá do Morado do Parque, nosso Sim. bairro. Que uma das grandes vontades que eu tenho, né, enquanto comunidade, Sim. é fazer alguns projetos sociais, sabe? Eu até comecei um que chama Qualidade de Vida para Todos,
E aí agora a gente está fazendo parte da chapa do Morada do Parque, porque na minha época, na nossa época, Sim. Nós tínhamos um vizinho lá que ele era representante comercial, viajava muito e tal, mas ele chegava na sexta. Já era um anseio das crianças, dos meus amigos, que ele chegava, ele pegava a blusa, tinha um abdômen com uma protuberânciazinha assim, o cara Sim. super bacana e tal. E aí ele colocava a blusa de um lado, colocava a bola debaixo do outro braço, pegava o apito, colocava no pescoço, na porta da casa dele já descia mais ou menos uns 8, 9, eu era um deles, obviamente, ia para a praça, ia para a quadra do bairro, ele ia tomar a cerveja dele depois lá, mas descia algumas 3 ou 4 famílias, sentávamos os pais na arquibancada e nós, criança, ia para a quadra e ele ficava ali apitando e tal. Que coisa leve, que coisa gostosa, E sabe? simples. Não, 100% simples. E que não precisava de muito. Não tinha dinheiro, não tinha ninguém que investia, o cara ele chegava cansado, mas ele tinha prazer de ver a situação. Simples. E de uma certa forma ali ele relaxava. Ele relaxava, porque era prazeroso, era Era um momento de descontração. Era fora da curva, né? Assim, a simplicidade dele. E nós percebíamos esse momento simples, que gostávamos, né? Criança, eu acho que acredita muito no que é básico, mas é de coração. Sim. E jogávamos. Então hoje a gente está fazendo parte dessa chapa para trazer essas situações. E hoje em dia também, muitas pessoas não sabem quem mora do seu lado. Exato. E uma coisa que minha mãe sempre me falou, o parente mais próximo que a gente tem é nosso vizinho. E quantas pessoas não sabem nem qual o nome do vizinho? Então, se um dia acontecer alguma coisa com você passar mal, você sentir alguma coisa, você vai chamar quem? Ou o costume... O mais rápido, né? Isso. Ou o costume que você tinha, acabou o sal aqui, eu vou lhe pedir o vizinho emprestado. Hoje em dia as pessoas não têm isso mais. Porque é um sinal, hoje as pessoas interpretam isso como um sinal de fraqueza, como não tô conseguindo sustentar a minha casa, não tô conseguindo. Durante esse processo, por exemplo, voltando um pouco na pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, passaram por apertos, mas ficaram ali dentro do mundo delas e não conseguiam pedir ajuda por vergonha, por medo. Que o outro vai pensar. As pessoas vão me julgar. É sobre o julgamento. E passamos, e será se vencemos esse receio, essa situação desconfortável? Que infelizmente não. Eu falo que muitas vezes, nós precisamos quebrar paradigmas, né? Esse projeto mesmo, que foi construído ao longo do tempo, né? Exato. Enfim, por vários motivos, né? Sim. Aquela questão que você citou da reconstrução se dá através de uma autopercepção. Olha, realmente está pesado. Eu vou dar uma aliviada. Esse peso não é meu. Né? Eu sempre coloco no meu Instagram lá. Tenho que deixar algumas pedras que não são minhas, que estou carregando de outras pessoas e que de fato quem é meu. Conversávamos disso, até que ponto que ajudar alguém é um peso nas minhas costas. Sim. Porque de certa forma, embora tenhamos essa missão de cuidar e ajudar, não podemos fazer isso o tempo todo, não é verdade? Sim. E a gente começa a se perceber... E não devemos nos cobrar isso o tempo todo. Porque pode se frustrar, né? Sim. Dependendo da situação. Essas questões são muito legais porque eu sempre vou voltar na perspectiva do superação, sim, que é por isso que estamos aqui. Mudando aqui rapidamente um pouquinho de vertente. Sim. Trabalho preventivo. Lógico que eu não ia deixar de falar disso, né? Trabalho preventivo. Você acha que hoje, no setor, principalmente o CTI ali, que você, né? Sim. Enfim, tá ali batalhando, entendendo o processo, lidando com pessoas, ajudando pessoas, administrando situações junto com seus colegas lá e tal. Porque CTI todo mundo já enxerga como a última luz do fim do túnel. Tipo assim, se tá lá, como é que é a sensação, assim, desse dizer? Assim, as pessoas julgam muito, assim, CTI, ou vai ou racha. Ou você sai ou você não sai. Mas ao longo do tempo a gente tem que mudar essa cultura. Porque ali dentro é um olhar mais especializado,
um cuidado mais abrangente, que você tá ali mais de perto da pessoa. Então, nem sempre é ou vai ou racha. Mas tem muito mais coisas é envolvidas. um cuidado excessivo, vamos se dizer assim. Aquele Entendi. cuidado de mãe a mais. É porque também ali já é a situação assim, de precisão, né? Sim. Já passou por várias especializações, Sim, por algumas ou situações. até mesmo coisas inesperadas, um procedimento cirúrgico que precisa de uma atenção maior durante um determinado tempo ali, que a pessoa vai sair super bem. Exato. Então, se Deus quiser, lá é o lugar também, né? Não é só assim, não. Lá também é o lugar. Eu falo disso porque, assim, eu senti na pele, pessoal, essa questão que fomos fazer o trabalho preventivo lá, né? Da ginástica laboral e tal, estamos lá. Ele tentou. E aí trazer um conforto, né? Um alongamento e tal. Foi muito legal e é muito legal. Ontem mesmo estive lá e tal. Mas é interessante que, assim, a dinâmica, ao mesmo tempo que nós temos ali uma situação, entre aspas, estável, e nós alongando e tal, aí começou de repente aconteceu alguma coisa que aí, né, a equipe foi chamada e tal, teve uma intercorrência, e aí eu fiquei ali paradinho. Na verdade, a equipe estava alongando, aí daqui a pouco começou um barulho, aí todo mundo já parou de alongar, e você olhou assim, o que está acontecendo? Tipo, só observando a intensidade do fato. Então assim, vamos parar por aqui hoje, acho que vocês já alongaram o suficiente e vamos. Vamos lá e tal, e aí é legal, pessoal, falar um pouquinho disso, porque muitas pessoas, lá no Maximin, em alguns lugares, Neto, eu vi um vídeo que você postou, que legal, o pessoal dançando. Moço, lá é difícil, né? Quando eu entendo que quando as pessoas falam difícil, é o nível da intensidade, obviamente, né? A gravidade, às vezes, de alguns pacientes. Sim, e é gostoso partilhar isso de uma forma mais descontraída, porque assim... Mais leve. Mais leve. Quando eu adentrei a Santa Casa, né, assim, foi por um propósito, e acredito que tem dado certo, mas eu aprendo muito todos os dias, né, porque assim... lidar com a situação, por exemplo, igual nós paramos lá um dia, conversamos, trocamos uma ideia, foi gostoso para mim te escutar, né? E eu trago a sua fala, né, no sentido de escutar, ser ouvinte, e aí eu achei legal, porque assim, eu aprendi com a sua fala e ao mesmo tempo foi prazeroso para você dividir com alguém. Sim. Foi leve, né? Foi tranquilo. Exato. E aí eu aproveitei disso, pessoal, e já fiz o convite para ela vir, entendeu? Ela quase correu. Ela ficou meio na dúvida, assim, e tal, mas acabou que, como ela entendeu que é um propósito, sim, então acabou que, né, veio a calhar, que e deu tudo certo. Estamos aqui conversando. Você acha que... O propósito de quando eu entrei no Covid, um deles tem um porquê agora? Tem um porquê agora. E pode falar com propriedade a intensidade e o propósito de Deus na sua vida? Sim. E nas demais que estão nos assistindo, o quão tem um significado, né? Sim, tudo há um significado, tudo há um propósito e um porquê. Diz que tem que para Deus nada é por acaso, né? Tem um propósito. Sempre tem um acaso. Sempre tem um acaso. Isso é bonito, escutou, gente? Isso é bonito demais. E é isso, né? Eu acho que estar fazendo um trabalho preventivo, se a gente parar para entender, eu falei com a moça lá, sobre a laboral, que na verdade nunca foi sobre ginástica laboral. E quando você tem essa vivência com as pessoas e faz o que você está fazendo lá, que hoje é um propósito, muitas das vezes você vê o quão as pessoas se tornam um pouco mais leves. 5 minutos de descontração, a pessoa termina de ter um dia mais tranquilo, mais leve, independentemente do processo que a pessoa vai viver, o turbilhão de coisas que vão acontecer durante uma rotina hospitalar, as pessoas conseguem levar com mais leveza. Eu acredito muito nisso, acredito que tenho percebido, tenho tido feedback nesse sentido, e de certa forma, até mesmo porque se eu estou aqui conversando com você hoje, sim, motivando as pessoas que se levantem, né, que se erguem diante das dificuldades, porque são processos, foi porque lá dentro nós nos encontramos. Sim.
Eu até hoje lembro, pessoal, é muito legal. Lá, tipo, quando é que eu ia imaginar uma pessoa comum, né? O que é uma pessoa comum? Às vezes, as pessoas não se veem trabalhando dentro do hospital. E eu tenho falado que não vive aquela rotina. Exato. Aí eu tenho falado, bicho, pessoal, se você está dentro do hospital é porque você tem um propósito, você tem um chamado muito grande. E quando eu fui para lá é para entender quão Deus tem esse propósito na minha vida. E é muito legal que as primeiras vezes que a gente conversou, se eu não me engano, foi na segunda ou terceira que teve um ocorrido lá, né, assim, de ter a agitação do procedimento lá, da intercorrência. Eu pude observar, por exemplo, você não perdeu o seu semblante. Eu reparei você e a equipe toda de uma forma muito tranquila. Eu fiquei ali admirando. Eu falei, bicho, que é isso? Véi, que serenidade para lidar com as situações. Porque eu já estive na Santa Casa, né? Meus 3 filhos nasceram lá e tal. E assim, eu, quanto pai que acompanhei o processo, eu fiquei, embora quisesse estar ali, eu fiquei muito apreensivo, né? E porque também não entendia um pouco assim, o processo, o que está por trás de tudo aquilo. E assim, mas o que mais admira, além de não entender, eu acho que é por isso também que dá um pouco de ansiedade, mas é entender como que cada pessoa... É importante. Exato. E cada um ali, de uma forma... É o que a gente conversou também, desde os meninos da guarita, né, da segurança do Ronda, as meninas da higienização, as meninas da cantina, todo mundo em si, médicos, técnicos, enfermeiros em si, nós do administrativo, a gente tem um papel fundamental, os nossos gestores, nossos gerentes, nossos diretores, tem um papel fundamental ali dentro. Então, cada um contribui de alguma forma. E Exato. a partir do momento que falta uma peça ali, por exemplo, a gente do administrativo dentro de um CTI, você consegue organizar ali desde um comunicado de um exame, a comunicar uma avaliação de uma especialidade. Então, você consegue dar nortes para a equipe, enquanto a equipe está dando a prestação de serviço, está dando um banho, está dando uma atenção, um cuidado ao paciente. Eu acho legal demais sua fala, que assim... E aí eu começo a visualizar, né? Você vai falando, não, é porque lá na recepção e tal, o pessoal de serviços gerais, e aí eu tô lá alongando com o pessoal de serviços gerais lá, e aí um ar-condicionado quebra, a galera não abriu a solicitação, o OS e tal, não sei o quê, sabe assim, visualizando como que o coração funciona perante o corpo e vice-versa. Né? Bicho, é muito legal, mas é muito legal. Eu tenho conversado com o RH, eu tenho levado algumas demandas, né, sobre essas questões preventivas da galera e tal, e é muito legal como que funciona a comunhão do hospital, sabe, assim, os mínimos detalhes, bicho, as minhas civis gerais, da limpeza, aliás, vai lá, passa e tal, aí o radinho já chama, não sei o quê, bicho, é legal demais a logística, porque a Santa Casa em si de Montes Claros, ela é uma cidade. Bicho, é muito grande. Você anda. Quando você acha que já andou? Assim, eu, em 3 horas, eu não consigo atender todo o hospital. Em 3 horas. Sim. É uma coisa absurda. E aí você chega no devido setor, tem as gestoras ali dos segmentos e tal, mas é muito legal a comunicação. Às vezes a comunicação é mais através do olhar, né, aquela questão de perceber, e aí tem a questão verbal. E aí, poxa, o pessoal vão dar uma alongada e tal, o pessoal dá uma paradinha, alonga, e brinca, e dança, e conversa, enfim. E você vê o quão que é um propósito. Sim. Né? Eu estava falando, eu percebi o seu sorriso, eu percebi quando houve a intercorrência, todo mundo se posicionou ali mais ou menos de forma programada, mas não perdeu a humanização. Muitas pessoas falam que entra no automático, algumas coisas sim. Sim. E ora, pessoal, não. Porque lidar ali no seu setor, por exemplo, o CTI, é bem complexo, mas, sobretudo, é interessante porque nunca, de forma nenhuma, deixa de ter esse olhar humano. Sim, é porque às vezes as pessoas colocam assim no automático.
Mas não é que é automático, é porque é aquilo que a gente tem que fazer. E se a gente não tiver uma tranquilidade, calma, a gente não vai conseguir executar o que a gente precisa executar em cada função determinada, em cada programação que tem que ser feita. Imagina se todo mundo desesperar. Não vai. Imagina. Pode continuar aqui? E aí acaba que para, né? Se um membro do corpo e vice-versa, dá uma parada. Então é muito legal isso que eu percebo lá e fico até, assim, de certa forma, lisonjeado de fazer parte do processo. Sim. Mesmo que não tão presencialmente naquele contexto, mas de forma preventiva, aliviando um pouquinho, acredito que seja, como se diz, no final do processo acaba que dá tudo certo. Sim. Pra gente finalizar, beleza, pessoal? Já estamos encerrando. Não esqueça de seguir a página, né? Aqui no YouTube, Netinho Personal Oficial. No Instagram, Netinho_Personal. E vamos ter também a versão de áudio, ok? No podcast, no Spotify, Minha Melhor Versão, beleza? É só procurar lá o podcast Minha Melhor Versão que você vai achar no Spotify, beleza? Tati, qual recado aqui que você deixa para todas as pessoas que vão nos assistir? Eu falei com você e é uma ambição que nós estamos indo para o mundo mesmo, né? Acho que as plataformas de mídia, elas... Deu o primeiro passo. Exato. Tá engatinhando, né? Não precisa pressa, mas precisa de começar e você foi e está sendo essa pessoa que está dando start com a gente nessa perspectiva. O que você, assim, hoje, que esse olhar sublime, esse sorriso lindo, assim, você consegue deixar uma mensagem para as mulheres, né, para as mães, é algo, assim, do fundo do seu coração que precisou de viver certas coisas, que hoje fala, olha, pessoal, se você, sabe, aquele start, aquela virada de chave que você vivenciou, que talvez outras mulheres podem estar em casa vendo você agora falando, o que de fato hoje é importante elas entenderem em nível de superação, digamos assim? Que a gente é importante. E que é importante a gente se cuidar. E que a gente não vai ser menos mulher, menos mãe, menos profissional, menos ser humano, se a gente tirar um tempo pra gente. Ser um pouquinho egoísta às vezes, pra gente, é muito importante se cuidar. Se eu não tivesse um olhar, por exemplo, de me tocar, coisas simples, eu não teria descobrido algo de diferente em mim que chegou ao ponto de eu ter feito uma cirurgia e ter ser hoje a chave da minha vida de muita coisa. Então, se olhe para você, mesmo que seja no ato de tomar um banho, em vez de ser aquele banho corrido, com o menino lá fora chamando, se preocupando que tem mais 1000 coisas para serem... Às vezes não dá nem para ir no banheiro, né? Se deixar. Né? Para ser feito, mas meia hora a mais dentro do banheiro, debaixo do chuveiro e refletir, olhar dentro do espelho e se perguntar o quanto eu sou importante para mim. O que eu posso fazer por mim hoje? Show. O que eu posso proporcionar para mim hoje que vai me deixar mais feliz. E entender que a minha felicidade não está na mão do próximo, mas de mim mesmo. Bacana demais. Vamos até brindar aqui. Brinda mais aí. Brinda mais aí, que você não tomou nenhum gole d'água aí. Então é isso. Ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pela presença. Espero que possamos dividir muitos outros momentos. Sim, conte sempre comigo. Turbulento ou não, mais tranquilos. Outros projetos. Estamos lá dentro da Santa Casa com um projeto que logo você vai saber. Vou fazer questão de falar mais pra frente. Mas, de qualquer forma, obrigado pela presença nessa perspectiva de superação. Saiba, tenha a certeza, apesar da sua fala, que você é motivo de um grande projeto. Você é motivo de me inspirar, continuar fazendo o que Deus colocou no meu coração, que é motivar pessoas. Obrigado de verdade pela sua participação, viu? Claro. Quem agradece sou eu. Assim,
como você mesmo disse, no momento eu pensei assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas espero que esse pouquinho que a gente pôde compartilhar sirva para as pessoas, para a vida, ter esse olhar para dentro de si, o olhar do autocuidado, o olhar de se importar, e que as pessoas comecem a fazer da simplicidade algo para a vida. Falou bonito, viu, pessoal? Pega essa dica, hein? Essa é massa, né, Tati? Às vezes é tão simples que fica de lado, então vamos colocar em prática, né? O simples. Vamos levar para a vida. Beleza? Tamo junto? Tamo junto. Obrigado, viu? Por nada. Valeu, pessoal. É isso. Não esqueçam de seguir as páginas lá. Tenha acesso a esse conteúdo e também compartilhe com os amigos e amigas, beleza? Valeu! Rasga!